E aí, garimpeiros, bem-vindo a mais um episódio do Garimpando. E hoje estamos de maneira diferente, quer dizer, não que estejamos de maneira diferente, na verdade, eu comprei um microfone graças a vocês, graças ao investimento que eu estou fazendo para esse podcast, para as minhas músicas, né? Então eu acho que o áudio vai estar um pouco melhor, eu espero que esteja, né? Porque paguei caro nisso aqui, eu espero que o áudio esteja pelo menos muito bom do que bom, né? Então eu tô fazendo esse investimento para melhorar o podcast, para melhorar as músicas, para trazer uma qualidade ainda melhor para vocês. Esse é o primeiro episódio do podcast com esse microfone, então eu espero que o áudio esteja bom. Eu ainda não escutei, né, porque eu estou gravando, mas eu espero que esteja muito bom. Então antes de eu começar esse podcast, primeiro eu quero agradecer vocês, porque se hoje eu estou aqui comprando equipamento, investindo no Garimpando, investindo nas minhas músicas e tal, é graças a vocês que escutam o programa, que me dão apoio, que compartilham, que me dão sugestões, que me seguem nas redes sociais e afins. É muito complicado fazer esse tipo de trabalho, ainda mais quando se trata de um podcast, por exemplo, que não é que todo mundo que para ouvir um podcast. E olha que eu ainda tento fazer em um tempo mais curto, porque tem podcasts aí que vai mais de 1 hora e tudo mais, e eu tento fazer num tempinho ali entre 20 minutos para trazer um conteúdo legal para vocês. Ainda apanho muito com isso aqui, mas eu tô tentando melhorar, tô tentando me adaptar, tô tentando fazer algo bom e legal para vocês. Beleza? Beleza. Então esse aqui é mais mesmo o meu agradecimento para vocês e dizer que a partir de agora vamos tentar trazer mais qualidade, um roteiro legal, um trabalho legal. Firmou. Ainda estou gravando do meu trabalho, então, como de costume, pode sair algum som, alguma coisa, mas isso aí nada que vocês já não saibam, né? Porque quem acompanha aqui já está acostumado com isso. Mas estou aqui para fazer esse conteúdo para vocês, né? Como vocês já viram aí, hoje vamos falar sobre o filme A Babá. Merecia uma continuação? Eu faço essa pergunta, merecia? Precisava de uma continuação? O primeiro filme já não estava de bom tamanho? Sinceramente, precisava sim, precisava de uma continuação, deixou a ponta solta, a gente precisava saber do enredo, precisava. Pra você que não sabe qual é o filme A Babá, é um filme de 2017 da Netflix, tá lá disponível o primeiro e o segundo filme, então já pode ir pra lá procurar sobre o filme A Babá. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Ou não, né? Porque tem umas controvérsias nesse filme aí que a gente vai falar disso daqui a pouco. Mas é isso. Se vocês sentirem que a minha voz tá um pouco diferente, gente, é porque eu tô rouco. Tentei esse final de semana gravar uma música e, meu Deus, acho que eu gastei toda a voz que eu tinha. Mas é isso. Mas vamos falar da Babá, né? Pra você que caiu aqui e tá querendo entender o que é esse filme, sobre o que ele se trata e por que o Ramon tá falando que ele merecia sim uma continuação. Eu vou provar pra você porque que ele merecia uma continuação. Primeira coisa de tudo, ele é um besterol. É aquele filme besterol, então já ganha um ponto comigo porque a gente adora um filme besterol. Pelo menos aquele filme pra gente não fazer nada, ficar rindo, assistir quando tiver à toa. É este filme, beleza? É isso. Mas vou falar da história do filme agora. Ó, no primeiro filme, o Cole, que é o personagem principal, ele tem 12 anos, né? E ele é tipo aquele nerd de escola, de filme americano, todo mundo sabe, todo mundo zoa, sei lá, que tem os seus problemas e com o colégio e por aí vai. Lembrando que é um filme besterol, então se espera basicamente de tudo nesse filme. Apesar que eu acho que o 2 teve muito mais besteira que no 1, mas tudo bem, né? Nesse primeiro filme, ele se apaixona pela babá dele, que é a Bee, né? E ele vê nela tipo um refúgio sobre tudo aquilo que ele passa no colégio, com a família e coisas do tipo. Até aí tudo bem? Até aí tudo bem, você poderia assistir pensando, cara, é mais um filme americano e tá tudo certo, sabe? Tá tudo normal, né? Só que ele se apaixona pela Bee, ele se apaixona pela a babá dele. Então ele meio que, digamos, que começa a ver nela, como eu falei, um refúgio. Além disso, ele vê ela como talvez uma futura namorada no futuro, né? E tem todo esse lance que quem só assistir não vai ver, que dá até uma certa dó, que a gente sabe que não vai acontecer, né? Mas tudo bem. Mas é quando que começa todo o besterol desse filme, digamos assim, da parte de terror. Porque quem vê lá no catálogo parece que o filme é todo de terror. Começa quando os pais dele viajam. Aí é quem fica, obviamente, a babá dele, né?
influenciado pela amiga dele no começo, ele acaba ficando acordado até mais tarde pra descobrir o que a babá dele faz quando ele vai dormir. Tipo assim, a amiga dele falou, olha, eu acho que ela fica com outros caras e sei lá o que, então fica acordado aí e descobre. Foi o que ele fez, ficou acordado pra descobrir. Só que não era o que ele queria ver, né? Ele vê lá a babá dele com mais alguns amigos, uma rodinha, aquele besterol de homem beija mulher, mulher beija mulher, e coisa maravilhosa, a gente já espera em qualquer besterol. Até aí, tranquilo, só que aí que ele descobre que a babá dele nada mais é que uma serial killer, junto com os outros 4 amigos, e acaba matando um cara na frente dele, como sacrifício. Só que aí não acaba aí, gente, não acaba aí, né? Aí ele escuta eles falando que precisava, que eles pegam sangue do primeiro garoto lá, do sacrifício deles lá, né? E ele sem entender até então por quê. Aí acaba descobrindo que precisava também do sangue dele, o sangue de uma pessoa pura. Gente, esse garoto, aí ele entra num famoso Esqueceram de Mim. Segue aquela planície dos Esqueceram de Mim. Sabe aquele negócio que o menino lá, ele tenta pegar os ladrões? Basicamente isso, só que no caso o menino tenta fugir dos ladrões. Que no caso do serial killer, que é o pessoal. Né? Aí a história desenrola e ele acaba descobrindo ali que tudo isso é uma seita satânica, que não fica muito bem explicado no primeiro filme sobre o que é essa seita. Eles explicam, mas é muito raso. Eu vou explicar isso mais quando estiver falando do segundo filme. Aí fica tudo muito raso em relação a isso. Mas explicam, né? Aí nisso, no final do filme, o filme acaba, desenrola, Esqueceram de Mim, basicamente isso. E o filme chega no fim. Acaba com ele falando, eu não preciso mais de uma babá. Tudo bem, acabou o filme aí? Acabou. Vem uma cena pós-crédito? Vem a cena pós-crédito que é a da babá dele, que tava lá fazendo um ritual satânico, que ela morreu, por sinal, acaba meio que voltando à vida. Acabou o filme. Acabou o filme. Aí você pensa... Aí onde eu parei, falei, tá bom, legal, não precisava de um segundo. Sim, olhando assim, por isso, não precisava, ficou uns pontos soltos, mas tudo bem. A história foi entregue, é um besterol, dá pra você assistir numa tarde sem fazer nada, com amigo, namorado, família. Família é meio complicado pela das cenas que tem lá. Mas dá pra assistir, então tá tranquilo, né? Mas aí fizeram o segundo filme. Fizeram o segundo, a babá, a rainha do mal. Só que a babá em si só aparece no final do filme, né? Mas tudo bem, já se leva em consideração, porque o filme foi pra outro rumo. Ou não, porque basicamente é a mesma coisa do primeiro filme. Mas tudo bem, vamos falar do segundo filme. Eu vou falar do segundo, eu vou falar até um certo ponto e vou parar. Por quê? Porque eu não vou dar spoiler, porque o primeiro filme, eu contei o primeiro filme, porque tá na Netflix desde 2017, estamos em 2020, acho que já deu tempo de todo mundo ver, mas agora o segundo lançou agora, então não vou dar spoiler, tá? Vou contar até uma certa parte, daí pra frente, vocês que lutem pra assistir e entender do que eu tô falando, beleza? Beleza, né? E no segundo filme, se passa 2 anos depois do primeiro, ou seja, então Cole já tem 17 anos nesse... Que 17, cara? O que eu tô falando? Não, peraí, volta aqui. No primeiro filme, se passa 2 anos atrás, se passa 2 anos e ele está mais velho adolescente. É isso, não tem nada de 17, eu não sei de onde que eu tirei 17. Acho que eu viajei legal aqui, né? No segundo filme, ele continua ainda sendo zoado por ser nerd e tudo mais. A amiga dele lá do primeiro filme, a mesma que falou pra ele ficar acordado, ela tá mais amiga dele, tá namorando outro cara lá e tudo mais, e ele até sente uma coisinha por ela, até aí tudo bem. Aí ela ajuda ele, né? Ela defende ele por causa desse bullying que ele sofre. Mas ele estando mais velho nesse segundo filme, as coisas acabam mudando um pouquinho. Por quê? Depois dos acontecimentos do primeiro filme, as pessoas começam a tratar ele meio como se ele fosse um pouco doido, sabe? Porque ninguém acredita na história que ele contou, porque ele teve que explicar por que aquele pessoal morreu na casa dele, principalmente a babá e tudo mais, e blá 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 blá. Ninguém acredita, acha que ele é um serial killer, que ele que matou todo mundo e que ele é meio louco, mas tudo bem. E nisso ele continua ainda sendo assombrado pelas lembranças, pelos fantasmas, digamos assim, do que aconteceu no primeiro filme. Tudo bem, ele toma remédio, ele estuda, ele tá lá sofrendo o bullying dele, tá lá vivendo a vida e o besterol continua acontecendo, né? Só que ele acaba descobrindo que os pais dele querem mandar ele para um colégio interno, exatamente por achar que ele ainda tá tendo essas crises de ver gente morta e tudo mais, e dessa história dele frisar que de um ritual, de uma seita satânica, de um sacrifício. Então, ele
ele meio que tá saturado, tá com medo, e essa amiga dele, que é a mesma do primeiro filme, a Melanie, acaba falando, cara, vamos fugir. E ele fala, vamos. Foi ele, mas o quê? Mais uma porrada de gente. Aí, o que acontece, gente? Acontece todo mundo em pânico não, esqueceram de mim mais uma vez. Pegamos daí pra frente, né? Só que, gente, no primeiro filme, tinha 4 adolescentes lá que morreram, né? Que tava junto com a Bee, que era a babá dele. E eles acabam voltando nesse segundo filme, mas como uma espécie de demônio, pra terminar o ritual que eles começaram há 2 anos atrás. Se eles não fizerem esse ritual, eles ficam voltando a cada 2 anos pra terminar o ritual. Então, querendo ou não, eles precisam do sacrifício e precisa do menino que é puro, né? Que é inocente, que nunca fez sexo. E é isso aí. Nesse segundo filme também, a gente é apresentado pra uma nova personagem que é a Phoebe. Ela também vai ter um papel muito importante nesse filme. Não vou falar, mas é isso. Se eu contar mais daqui pra frente, a história vai acabar que eu vou dar muito spoiler. E eu quero que vocês assistam esse filme, porque eu gostei. Sinceramente, eu achei muito melhor que o primeiro. Eu achei o 2 muito melhor que o primeiro. Eu acho que o 2... Acho que pelo até mesmo o ator estar um pouco mais velho, eu acho que ele entregou mais. O filme ele é mais longo, ele tem 1h40 mais ou menos de duração, o primeiro tem 1h20, então teve mais tempo de tela. Eu achei mais interessante, principalmente pela reviravolta que o filme tem. Gente, o filme tem uma reviravolta muito massa, que no final eu fiquei assim, o quê? Que isso? Mas é besterol, gente. Eu vou frisar isso aqui, esse episódio inteiro. É um besterol. Não adianta pensar que você vai ver um filme sério, porque não é sério. Tem coisa sobre sexo, tem coisa sobre drogas. É bem aquela pegada ali, todo mundo em pânico, das branquelas, mais ou menos. Mas é bem assim, é besterol. É filme pra você rir, entendeu? Mas é aquilo. Eu não esperava uma continuação. Igual eu falei, no primeiro filme eu não esperava que tivesse uma continuação. Mas teve. Então valeu a pena pra mim, entendeu? Pra quem não esperava nada, teve uma continuação. Isso é muito bom. E eu tenho uma curiosidade sobre esse filme, né? O filme, igual por exemplo, por ele ser bem besterol, bem bobinho, acaba que o público ficou dividido entre o filme ser bom e o filme ser ruim. O que levantou também várias discussões na internet, né? Os críticos detestaram o filme, deram uma péssima nota e o filme ficou ali com péssima nota. Mas o público, os fãs, né, as pessoas que assistiram, deram uma nota boa pro filme. Por quê? Porque, gente, igual eu te falei, aquele filme pra você assistir de boa, sabe? Não é um filme pra você levar a sério. Então, acaba que o filme fez mais sucesso com o público do que com os críticos. E não é a primeira vez que isso acontece. Por exemplo, eu já falei das branquelas, Todo Mundo em Pânico. Então, tipo, aquele tipo de filme... Até American Pie, que é tipo meio que um besterol, que entre a crítica dos filmes, os críticos, não é legal, mas o público em si adora. E o que importa é o público, gente, que é o público que tá consumindo. É o público que vai gostar, é o público que vai dar dinheiro pra Netflix, é o público que vai financiar o terceiro filme, se tiver um terceiro filme, já vamos falar de historinha. Então, tipo, eu entendo que as críticos são importantes, mas levar em consideração o público é muito mais importante e a Netflix devia levar isso em consideração, sabia? Vamos falar de séries canceladas aí que até hoje eu não aceito o cancelamento de The Society, Netflix. Não aceito, tá doendo aqui até hoje. Cancelamento de The Society, vai demorar pra me digerir isso aí ainda, tá bom? O público clama, o público quer a segunda temporada de The Society. Pelo amor de Deus, façam. Né, mas voltando aqui pra não perder o foco. Acho que é isso, gente. Acho que é isso mesmo. Que os fãs que eu fiz. Dessa vez estamos com um roteiro. Olha que maravilha. Por isso que tá tudo mais organizado. Talvez esse episódio seja até mais rápido, porque seguindo o roteiro, né? Fica tudo mais fácil de explicar. Mas enfim, aí é tipo isso. Os críticos não gostaram e os fãs gostaram. E o que importa é os fãs, né? Então, pra você que tá até aqui. Eu vou finalizar já esse podcast, eu vou avisando, mas antes eu vou deixar uma coisa bem legal, uma curiosidade ou uma notícia bem legal pra vocês. Mas você que chegou até aqui, não esqueça de se inscrever, de dar o like, de seguir o podcast, em qual plataforma você estiver, pra que eu continue fazendo isso, pra saber o parecer de vocês, pra ter o feedback de vocês, porque eu já falei que isso é muito importante. Por exemplo, acabei de lançar recentemente um episódio aí de 13 Reasons Why, que foi pedido pela quarta temporada por vocês, e eu fiz. Então saber a opinião de vocês é importante pra gente continuar fazendo esse trabalho.
Beleza? Beleza. Então, ó, não esqueça aí de se inscrever e fins. Deixar mensagem e todo o rolê que vocês já sabem, né? Mas antes de finalizar, vamos falar sobre essa nota que eu encontrei na internet que, sim, pode ter um terceiro filme. Pode ter um Babá 3, a Babá 3 no caso, para encerrar a história do Cole, né? Porque no dia 10... Tem 4 dias? Tem 4 dias, hoje é dia 14 que eu tô gravando isso. Então, no dia 10, na quinta-feira, Babá Rainha da Morte foi lançado, né? E, como todo mundo sabe, como eu falei, ele é inspirado na Babá de 2017, é uma continuação, enfim, blá, blá, blá. Só que o diretor, cadê o nome dele? MCG, ele deu uma entrevista ao site CBR, falando sobre isso sobre um terceiro filme, né? Ele falou, ó: nós temos uma história e eu coloco firmemente nas mãos do público. Ou seja, voltamos a bater na tecla que o público tem que assistir, o público tem que gostar pra ter uma continuação. Pode ser daqui 2 anos? Pode. Netflix é bem dessa. Ou pode nunca ter, que Netflix cancela, a gente sabe muito bem disso, né? Mas enfim, retomando o que ele falou. Ele disse, se eles quiserem, eles verão. Se eles falarem, não queremos isso, então não faremos. Ou seja, tem a história pronta. Então depende do público ir lá assistir o filme, dar stream e fazer valer a pena. Então vai lá, gente, vai lá assistir, porque eu quero o terceiro filme, pelo amor de Deus. Mas o diretor voltou a falar, eu adoraria fazer o terceiro filme, porque adoraria terminar o arco do personagem do Cole, né? Ele revelou isso na entrevista. Também acho interessante, eu acho que seria legal saber como é que acaba pro personagem, sabe? Se tudo fica certo mesmo pra ele. E tanto que o diretor, o MCG, também ele até comenta que tem várias reviravoltas na Rainha da Morte, que foi o que eu falei pra vocês, né? Só que ele ainda fala que tem muito mais surpresas pro terceiro filme. E que tem muito mais reviravolta pro terceiro filme. Então se tem mais reviravolta, tem mais história. Tanto que tem uma cena pós-crédito bem pequenininha no final do segundo filme, que é sobre o livro do diabo, digamos assim. Que pra fazer lá o ritual, igual eu falei pra vocês do sangue, do sacrifício e do garoto puro, eles precisam derramar isso num livro, que é o livro do diabo, onde eles assinam os nomes e faz o rolê todo acontecer, né? Porque, eu não falei isso, mas já que no final do podcast eu vou falar, então se você chegou até aqui, você tá ouvindo eu falar sobre isso. Que esses 4 serial killers que estão no primeiro filme, eles colocam o nome deles nesse livro exatamente para alcançar algo que eles desejam muito. A mesma coisa a babá lá, a Bi, fez também, entendeu? Então isso tá tudo interligado. Nessa cena pós-crédito do segundo filme, é exatamente com esse livro que era para ter sido destruído, não foi. Então deixa ali um final em aberto, tipo, poderíamos ter um terceiro filme para entender porque que o livro não foi pego, né, não foi destruído, e por que desse ritual e como funciona. Então tem algumas coisas ainda que podem ser explicadas em um terceiro filme. Tem alguns pontos que podem, apesar que o segundo fechou legal, fechou interessante, deu um desfecho, mas eu acho que um terceiro filme poderia dar ainda um final um pouquinho mais interessante, entendeu? Poderia explicar alguns detalhes a mais que ainda não foram explicados. Então é isso, galera, eu acredito que seja mesmo isso. Eu agradeço demais vocês por estarem aqui, por estarem curtindo esse podcast, por estarem curtindo essa troca de informação legal que a gente tem. Então, obrigado demais, muito obrigado a todos vocês, obrigado por ouvirem, e vai lá dar stream nesse filme, gente, pelo amor de Deus, vai assistir, indica ele pros outros, manda esse podcast pra alguém, e vamos assistir a Babá pra ter um terceiro filme, que eu quero saber como é que desenrola essa história, pelo amor de Deus, né, bom? Mas galera, valeu, aqui é o Ramon Porto se despedindo, um grande abraço, e a gente se vê no próximo episódio do Garimpando, valeu!